que tem muitos filhos que têm repulsa à profissão do pai. Porque o cara chega em casa morto, estressado e falando mal daquilo que ele está fazendo. Ah, isso aqui vai acabar, eu vou morrer, eu não aguento mais, sabe? Eu não ganho o suficiente pelo que eu produzo, pelo que eu trabalho. E eu vejo muito isso hoje na geração de médicos da minha geração. Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um Pontes Podcast. E hoje é um dia muito especial, né? Não é uma sexta-feira comum, é uma sexta-feira com meu irmão, parceiro. Ele já me salvou muitas vezes, eu não vou contar aqui porque são muitas, mas a gente pode contar algumas histórias aqui de sufoco que ele me salvou, entendeu? Realmente é um irmão, parceiro, eu tenho certeza que esse podcast vai ficar marcado. Então, antes de começar ele, eu quero te pedir um favor. Primeira coisa é, curta ele, porque eu tenho certeza, eu te garanto que você vai gostar. Segunda coisa é, se você está vindo aqui pela primeira vez, segue esse canal, Pontes Podcast, né? Envia para os seus amigos, porque aqui nós vamos falar sobre masculinidade, paternidade, hombridade, criação de filhos e posicionamento de homem. Então, se esse é o assunto que te interessa hoje, se é isso que você procura levar para sua casa, seja bem-vindo a esse podcast. Nós vamos conversar hoje com o Dr. Julian, ou melhor, meu irmão Julian. Ele é um parceiro, um amigo, pastor, médico, vai trazer aqui uma visão, né? E já vou começar com uma pergunta muito forte, mas primeiro eu vou abrir aqui para ele se apresentar. Meu irmão, seja bem-vindo a esse canal. Se apresente aí. É um prazer muito grande estar aqui. É sempre uma honra poder estar com você, Lucas, porque eu te admiro muito, né? Nessa semana teve um episódio que puseram umas mensagens de uns vídeos que passaram seus aí, o pessoal falando, tudo. Falei, cara, você conhece uma árvore pelos frutos, né? Então você olha os filhos dele, a família dele, a esposa, como o posicionamento que ele tem em família, né? O filho mais velho, que é uma bênção, que é parceiro das minhas meninas, tem a mesma idade, então andam juntos, são amigos, entendeu? São meninos que buscam a Deus, que estão ali no propósito, sabe? São líderes, estão... assim, a gente parar para falar aqui vai ficar a tarde toda falando só disso. Então, não preciso falar mais. O pessoal que acompanha o canal e você que está vendo pela primeira vez, acompanhe o canal, porque realmente ele traz muitas dicas, muitas... formas de você verdadeiramente exercer a sua hombridade, você ter a masculinidade da forma correta, porque muitas pessoas, eles acham que estão fazendo a coisa certa, mas a gente sabe que muitas vezes eles são só marionetes do que o mundo, a mídia e a influência secular aí faz com eles. É isso mesmo, a gente sabe que ser homem, ele vai muito além do sexo, né? Vai muito além ali do seu sexo, ele vai do seu posicionamento. E a gente estava conversando e veio uma pergunta aqui para mim, muito forte. Eu lembro que quando seu pai se foi, a gente estava lá, presente lá junto com você nesse momento. E você contou algumas histórias dele e isso mexeu comigo. Por quê? Porque você não se formou sozinho, você veio de uma formação. E o seu pai era médico, você é um médico e a sua filha está estudando para medicina, não é verdade? E essa influência é uma influência muito forte. Como que se dá essa influência? Porque muitos filhos, eu conheço o Julian hoje, muitos filhos que eles têm, a palavra não é nojo, mas é sinônimo de nojo, né? Eles têm nojo da profissão do pai, eles têm repulsa da profissão do pai. E você não, você seguiu a profissão do seu pai e as suas filhas, né? A sua filha está seguindo essa profissão. Qual o posicionamento certo para que hoje um pai, né, que está querendo deixar um legado para o seu filho, querendo, né, realmente... passar por uma transição, ele possa seguir um conselho. Qual conselho você daria? A maior influência que um pai ele pode dar para um filho, ou fazer para um filho, é a influência pelo exemplo. Tem um vídeo muito antigo que fala assim, children see, children do. A criança vê, a criança faz. Ela repete o comportamento. Meu pai nunca precisou falar para mim assim, Julian, faça medicina é legal. Nunca precisou. Por quê? Porque meu pai era um cara que ele chegava muito feliz em casa do trabalho. Ele era realizado com aquilo que ele fazia, então assim, ele transmitia aquilo para a casa inteira, para todas as pessoas que estavam lá e para todas as pessoas que conviviam com ele, tanto que ele era uma pessoa muito querida, né? E durante a minha vida eu fui enxergando isso.
Eu estava até te contando aqui. Brasília tem alguns hospitais, o HUB, o Hospital Universitário, no hospital de base mesmo. Antigamente tinha um hospital que em Brasília chamava HGO. Esses hospitais, eles têm as cadeiras da sala de gesto tudo engessadas, porque eu era menino bem pequeno, assim como você anda com os seus, que eu sei, os pequenininhos, né? Entendeu? Eu andava... O grande não quer mais andar comigo. Não, anda. Tá aqui, ele tá aqui, ó, tá aqui com a gente. Então, assim, os pequenos, eles andam... Eu andava com meu pai. E minha mãe fazia questão de que eu andasse com meu pai. Legal. Porque ela sabia que quem ia formar minha identidade, meu caráter, era meu pai. E eu andei muito e eu via meu pai muito feliz com aquilo que ele fazia. E eu via meu pai ajudar muitas pessoas, sendo médico. E meu pai sempre foi uma pessoa muito caridoso, no sentido da palavra, de fazer caridade mesmo. Ele gostava disso, não porque não precisasse, mas era uma coisa natural, a essência dele, era natural dele fazer. Ele gostava de ajudar os outros, sabe? Ele gostava. Ele ensinou isso para mim, para minha irmã, e a gente tem isso muito forte em nós, por ele. E então, assim, a influência foi pelo exemplo. Com a Júlia, que é a minha filha mais velha, que já está na faculdade, né? E a Luísa, que é a mais nova, que está fazendo vestibular para a medicina. O que eu tentei fazer foi isso, e eu vejo, outro dia saiu uma notícia no Instagram que eu ia realizar a primeira cirurgia, porque a primeira cirurgia robótica do Centro-Oeste brasileiro foi eu que fiz, e a gente tinha uma outra técnica que também, até a cirurgia foi há poucos dias atrás, fui eu que tive a oportunidade de fazer. Daí a minha filha mais nova virou para a mãe dela e falou assim: mãe, o meu pai tá empolgado, né? Ele fica empolgado com essas coisas, né? Porque assim, vê que é uma coisa que realmente... faz parte da minha essência, eu aprendi na minha casa, eu brinco não, eu falo muito sério isso, eu tenho 2 legados. A minha mãe é a 4ª geração de cristã na família, né? Minha avó, minha bisavó, minha avó eram cristãs, né? Então, minha mãe é a 3ª geração, eu sou a 4ª geração, e as minhas são a 5ª geração, e isso é um legado que a minha mãe trouxe. E o meu pai trouxe esse legado da profissional, né? De você curtir aquilo que você faz. O meu pai, ele nunca trabalhou na vida, porque meu pai curtia, ele se divertia demais trabalhando. Meu pai, você não via, falava, o doutor Flori tá estressado. Ele não ficava estressado porque realmente ele gostava muito do que ele fazia. Então eu vejo muito que o exemplo é muito importante e a convivência é muito importante. Você vê como aquilo que o seu pai está fazendo é muito importante. Você ter transparência e abertura para estar junto dos seus filhos, isso é muito importante. Então, assim, apesar da minha agenda ser uma agenda muito louca, às vezes, médico, empresário e tal, eu sempre priorizei a minha casa, eu sempre priorizei minha família, eu sempre priorizei as meninas. Eu sou o tipo do pai que eu nunca perdi uma apresentação, por mais boba que fosse. Não tinha ninguém, às vezes, não tinha nenhum pai. Tava a Luana... Entendeu? E, às vezes lá, com 2, 3 mães e eu. Falava, mas ele não é médico? Eu fechava a agenda, mas assim, pequenas coisas eu sempre tentei, e graças a Deus eu consegui, na maioria das vezes, estar presente junto com essas conquistas das meninas. Então, eu acho que essa influência vem muito mais por isso, né, de você estar junto, a presença e o exemplo. E você tá... Cara, você ser feliz com o que você faz, né? E eu sou feliz com o que eu faço, eu gosto demais do que eu faço, sabe? Eu me divirto muito trabalhando, então, assim, perfeito. Isso é maravilhoso. Então, a gente pode dividir em dois lados aí. O primeiro lado é você realmente ter prazer no que você faz e não só você gostar, mas você conseguir levar essa mensagem para sua casa, né? De uma forma leve. Porque muitos pais ou muitos profissionais, eles chegam em casa tão esgotados e às vezes estressados, que em vez de ele passar uma posição positiva da empresa, do trabalho, eles só passam algo negativo. O filho fala assim, eu vou ser médico? Nunca. Médico não dorme, médico não come, médico não tem vida, médico não tem tempo para minha família, para os filhos, não tem tempo, meu pai não tem tempo para mim, né? E o segundo ponto que eu observei aqui é que você sabe delegar sabe delegar e agendar as prioridades. Então você não deixou que a sua profissão ou que o seu amor pela medicina roubasse o seu tempo com seus filhos, né? Roubasse nunca. Uma coisa que eu vejo assim, você até citou isso quando a gente estava conversando, que tem muitos filhos que têm repulsa à profissão do pai, porque o cara chega em casa morto, estressado e falando mal daquilo que ele está fazendo. Isso aqui vai acabar, eu vou morrer, eu não aguento mais, sabe? Eu não ganho o suficiente pelo que eu produzo, pelo que eu trabalho. E eu vejo muito isso hoje na geração de médicos da minha geração. Médicos que já têm aí 20 e poucos anos de formado, os filhos não querendo fazer medicina.
Porque a gente pegou uma fase difícil da medicina, realmente. Né? Muitas mudanças, abertura de muitas faculdades de medicina. Então, assim, realmente houve algumas mudanças, houveram algumas mudanças, algumas para melhor, como, por exemplo, o advento de tecnologias que a gente adquiriu, mas outros para pior, dentro da prática da medicina. Né? Mas eu sempre falei isso para as minhas filhas, e eu sempre falei isso para os meus residentes, os meus alunos, sempre falei isso. Se você é um bom profissional, você não precisa se preocupar. Né? Direito forma muito mais gente do que é médico. Odontologia forma muito mais gente do que é médico hoje no Brasil. Então, sim, mas você tem dentistas ganhando muito bem e muito satisfeitos e realizados com a profissão. Você tem advogados ganhando muito bem e muito satisfeitos com a sua profissão. Por quê? Sabe? Porque eles fazem o que eles gostam e eles conseguem tirar o melhor daquele momento, o melhor daquele ambiente que ele está ali. Perfeito. Né? Não é a profissão nem um local, né? É a pessoa. É a pessoa. Né? A gente precisa entender isso, que é uma frase que eu escutei um tempo atrás, que fala muito, acho que sobre isso, que às vezes a gente está tão preocupado com o CNPJ que a gente esquece do CPF, né? E atrás ou à frente de um bom CNPJ, existe um CPF fortíssimo. Exatamente. Uma coisa que a gente tem que ver, que às vezes as pessoas confundem também, que assim, eu falo muito isso, porque eu tenho empresa, né? CNPJ não tem coração. Perfeito. CNPJ não tem coração. A pessoa, o presidente, o CEO, ele tem coração. O CNPJ não tem coração. O CNPJ não tem religião. Não é evangélico, católico, o CNPJ é o CNPJ. Entendeu? Então, assim, as pessoas elas não conseguem entender isso. E às vezes a pessoa ela é tão dura que ela veste o CNPJ e ela, em vez dela continuar sendo o Julião, o Lucas, o Cauã, não, ela se torna a empresa. E ela começa a viver a empresa. E dentro da casa dela, ele é a empresa. Cara, Julião, e aí, cara, você falou tudo aí. Me dá um exemplo prático de mistura. Você falou dentro de casa é um exemplo. O cara ali é para ser CPF, ele é CNPJ. Exatamente. Entendeu? E ao contrário, na empresa? Na empresa é o cara que não tem coragem de demitir um funcionário. O cara não tá dando certo, mas o cara é um cara bacana, ele fica emocionalmente ligado àquela pessoa e não consegue. O cara tá prejudicando. O cara é um bom amigo. É um bom amigo. É um péssimo funcionário. Mas separar as coisas, né? Porque é difícil, às vezes, a pessoa que tá na posição abaixo. Porque, Lucas, relacionamento é uma coisa muito difícil. Sim. Porque, assim, você se relacionar com as pessoas que estão no mesmo nível que você já é difícil. Né? Perfeito. Então, se relacionar, às vezes, com as pessoas que estão um pouco abaixo, você se torna um pouco mais fácil, porque você exerce uma influência sobre aquelas pessoas e aquelas pessoas têm uma dependência de você, de alguma certa forma. Né? Discípulos na igreja, por exemplo, né? Funcionários em empresas. E às vezes você não são seus funcionários, você é um gerente, você ocupa um cargo de chefia, então aqueles que estão subordinados a você, aqueles colaboradores que estão subordinados diretamente a você. Então você acaba criando uma influência. Esse é um relacionamento que acaba se tornando um pouco mais fácil pela influência que você tem. Agora, o mais difícil de todos é se relacionar para cima. Né? É você conseguir influenciar pessoas que estão acima de você. Esse relacionamento é o relacionamento mais difícil de todos. Verdade. E assim, a gente até fugiu um pouco do assunto, né? Falando da mistura e do CNPJ e tudo, a gente está falando de criação de filho. Mas assim, é importantíssimo você entender o seguinte, seu filho, quando ele é criança, ele está abaixo de você. Tá? E você vai ter essa influência sobre ele. Vai chegar uma hora que ele vai estar lado a lado, ombrando contigo, como tá aqui, o Cauã te ajudando, entendeu? Trabalha contigo, eu sei, é um baita de um profissional, é um baita cara, um baita parceiro. Eu era muito parceiro do meu pai, entendeu? A gente andava muito junto, a gente saía pra jantar junto. Cara, tinha um relacionamento excelente com ele. Então, e chega uma hora que você passa. E aí, como é que fica esse relacionamento do seu pai com você? Ou seu filho, você tá aqui, seu filho te passou. Vai chegar uma hora. Você que tá criando os seus filhos para serem maiores que você. Projetar ele para ser maior. Exatamente. Maior então, sim, vai ser uma hora que ele vai estar acima de você. Entendeu? E aí você vai ter que influenciar ele maior do que você. E eu vivi isso. Eu cheguei uma hora que meu pai falou, você é maior do que eu. Eu falei, não, pai, nunca. Você é o cara mais famoso. Você... Não sou mais. Você é maior do que eu. Você tem uma influência maior. Você fora do Brasil, você conhece muita gente. Você fala um monte de idioma. Você conhece todo mundo. Cara, é incrível. Seu pai tinha uma autoestima? Tinha. Porque isso é pra quem tem autoestima, você sabe, né? Pessoa que não tem autoestima, nunca ia falar uma coisa dessa. Nunca. Ela vai sabotar. Nunca. Meu pai, ele aplaudia. Sabe? Meu pai aplaudia. E assim, eu... chegou um ponto, né, que
estimulava ele para ele não parar, né? Sim. Porque que eu queria que ele continue. Porque ele realmente era uma pessoa muito querida dentro do meio médico e muito conhecido, né? E ele era muito conhecido das pessoas. E ele falou para mim uma coisa que ficou muito marcado comigo, que foi assim, você ficou conhecido dos pacientes, que os pacientes gostam muito de você, você tem uma clientela muito grande, mas você é muito conhecido dos nossos colegas. Os nossos colegas te respeitam muito, entendeu? Então, assim, ele falava muito isso. E ele era muito orgulhoso. É o respeito do qual é igual, né? É. Você ter respeito do cara que precisa de você, ou que tá abaixo de você, é fácil. Mas agora você ter um grande respeito do qual é igual ali, da pessoa que tá ombrando com você. Exatamente. E você vê que você consegue influenciar coisas legais. Eu trabalho há muitos anos no Hospital Santa Lúcia, no Grupo Santa, e eu coordeno ortopedia lá há muitos anos. E assim, eu vejo muito assim, que muitas coisas que a gente projetou junto com a diretoria do hospital, são pessoas que são meus chefes, né? Né? Então, assim, e a gente conseguiu construir muita coisa junto. Então, assim, essa influência legal para as pessoas que estão também acima de nós é muito importante, né? E você consegue, sendo um bom pai, ensinar isso pro seu filho desde pequeno, quando você ainda está influenciando ele, você trazer ele para ombrar com você e você lançar o seu filho para ser maior que você. Sabe? Isso aí é muito importante. A palavra de Deus diz que os filhos são flechas. Eles são para ser lançados. Eles têm que. 127. Então, você puxou, você vai lançar. Ele vai muito mais longe que você. Perfeito. Se você sair correndo atrás de uma flecha, quem vai ganhar? A flecha. Entendeu? Então, assim, ali os meninos, os nossos filhos, né? As meninas, elas são flechas. Então, a gente tá ali para lançar eles, sabe? Para influenciar para que eles sejam maiores do que nós. Pra gente poder chegar um dia, como meu pai chegou para mim e falou assim, hoje você é maior do que eu. E a flecha você não pode apontar ela para cima, senão ela vai... Cai na sua cabeça, cai na sua cabeça. Você não pode apontar ela pro chão, senão ela trava. Exatamente. Né? Então, e você também não pode apontar ela reta. O ideal é você apontar ela assim para ela fazer a parábola e chegar né? o mais longe, o mais distante possível. Né? Eu tava vendo isso na Olimpíada, rapaz. Aquele arco e flecha, né? Você acha que é pertinho, é longe pra caramba. É né? longe? É longe demais. E a flecha, ela faz um arco para ela chegar. Porque é a maior distância para atingir o alvo com mais precisão, para chegar lá no 10, naquela nota 10. Sim. Então, assim, isso é que a gente tem que ter em mente para os nossos filhos, para preparar eles para a vida. Né? Preparar eles para a vida. Eu tenho visto, Lucas, muito as pessoas, elas não preparam os filhos para crise. O filho nunca pode passar por um problema. O filho nunca pode ter problema. A Luísa vai fazer uma viagem agora, tem uma conexão e tal, vai fazer uma viagem sozinha, visitar uma amiga. Daí a Luana estava desesperada. Eu falei, minha filha, vai. Ela vai. Não vai, né? Não vai. Ela vai. Comprar uma passagem, ela vai. Daí ela falou assim, não, mas como é que você faz isso? Eu falei assim, eu mandei a Júlia de volta, foi pior. A gente estava numa viagem de família e a Júlia, por causa da faculdade, teve que voltar uns dias antes. Também era uma viagem com conexão internacional. A Júlia veio só, nunca tinha viajado sozinha assim, veio só, chegou aqui numa boa, pegou o carro dela, foi pra faculdade. Daí a Luana, nossa, eu falei, cara... Você tá formando uma mulher, né? Exatamente. E várias situações, cara, que eu posso me lembrar e que a gente conversou muito, eu converso muito com a Luana sobre essas coisas. E a formação, né, Juliano? A formação ela é no dia a dia, né? Às vezes a gente acha que a formação é uma grande... A gente tem que parar, né? Tem que parar tudo para formar. Existem os momentos que você precisa conversar, que você precisa sentar, que você precisa reajustar a rota. Mas a formação, eu acredito que a formação do filho, elas são nas coisas do dia a dia. São nas pequenas coisas do dia a dia que você vai formando, que você vai ensinando. Eu lembro que uma vez eu vi uma foto de você e sua filha ali, você fazendo uma cirurgia e ela ali do seu lado, né? Entendendo o que é um centro cirúrgico, entendendo o que é um ambiente, né? Então ali é um centro de formação, é um movimento de formação. Formação de filho, Lucas, eu acredito que seja todo dia. É da hora que você acorda e você tem a oportunidade de, quando é criança, tomar o café com ele e levar ele na escola, sabe? É na hora que ele tá um pouco mais velho, ele começa a querer ter a liberdade. Você dá o caráter necessário para que ele tenha liberdade. E eu tenho vários exemplos disso, porque as meninas mesmo, às vezes elas me pediam algumas coisas, né, do cristão, às vezes fica ali meio, aqui numa festinha, a gente fica meio assim. Eu falei, eu sempre fui o cara que deixou, né? E a Luana ficava, você é doido. Eu falei, não, eu confio no caráter que eu dei para minhas filhas. Elas não vão fazer nada que não fizesse na minha frente, longe de mim.
E sempre deu certo. Uma vez a Júlia tinha um amigo que ia fazer 18 anos e ele é muito rico. E ele contratou um monte de DJ aí, vou citar nomes aí, mas, Sim. cara, desses mais hypados, né, como eles falam, né? Uma dupla sertaneja também, dupla sertaneja oficial, entendeu? E fez a festa. É dono de concessionária de carro e tal. E fez a festa e ela virou pra mim e falou assim: pai, eu sou da igreja, eu não queria ir pra festa, pra sertanejo, DJ. Sim. Mas é meu amigo desde que eu tenho 3 anos de idade. Eu quero ir lá, porque se eu não for, ele vai notar que eu não fui. Mas eu quero fazer a diferença. A mãe, não, mas você acha essa festa com DJ, com sertanejo? Vai. Pode ir. Ela foi. Ela chegou. Ela ficou, cumprimentou, tirou foto com todos os amigos da turma, que não eram cristãos. Tirou foto com o menino. Entendeu? Com a mãe do menino, que é amiga da família, a gente é amigo. Tinham nos convidado também, mas daí a gente deu uma... né? E ela foi e ficou o tempo que foi. Quando começou a tocar, ela falou assim, esse ambiente não é pra mim. Entendeu, né? Daqui eu vou pra casa. A estrutura. Entendeu? Pronto. E assim, honrou o amigo e não deixou de manter a postura que ela tem. E eu acho isso muito legal, porque isso... onde ela... Eu nunca falei isso pra ela. Isso é pra vida, né? Isso é pra vida. É você saber entrar e sair dos ambientes. Exatamente. Você não tem que... Eu acho que você não tem que excluir ambientes. Você tem que saber o momento certo de entrar e de sair dele. Eu falo sempre o seguinte: você está influenciando ou você está sendo influenciado? A hora de sair é assim: quando você está influenciando, você fica. Isso. Quando você nota que você começou a ser influenciado, que aquelas ideias começaram a entrar na sua cabeça, que você começou, opa, a partir de agora é o meu momento de tirar o meu time de campo, porque aqui eu estou sendo influenciado. Eu preciso recarregar minhas baterias, entendeu? Para poder vir influenciar as pessoas. E a nossa função dentro da sociedade, e aí eu falo para vocês, homens, a nossa função dentro da sociedade é influenciar as pessoas de uma forma positiva para que elas possam crescer e atingir o máximo do seu potencial. E aí eu queria te fazer uma pergunta, voltar um pouquinho, porque a gente estava falando sobre a liderança. Porque aqui tem muitos homens que nos assistem e eles têm muita dificuldade com liderança, né? Eles não conseguem liderar a própria vida, não conseguem ser liderados, né? A verdade é que quem não se lidera não consegue ser liderado, né? E não consegue avançar. Eu tenho para mim, eu acho que se eu pudesse colocar em uma palavra, eu tenho uma palavra aqui, mas para você, qual o perfil, não sei se é perfil, mas a palavra que define o cara que consegue liderar para baixo, lateral e para cima? Qual a característica que ele precisa ter? Autoestima. Autoestima. Ele precisa saber quem ele é. Identidade, vamos dar uma palavra melhor, identidade. Perfeito. Sabe? Ele tem que ter identidade, ele tem que saber quem ele é. Ele sabe o seguinte: as pessoas que estão acima deles, de alguma forma, eles superaram aquilo por oportunidades ou por talento e competência, e a gente tem que dar esse talento, essa competência. Eu falo sempre, uma frase que eu falo para minhas filhas todo dia: ninguém é o que é à toa. Tá? O Oscar Schmidt não é o cestinha de todas as Olimpíadas até hoje, porque ele era um cara normal e ele fazia igual todo mundo. Perfeito. Tá? O Michael Jordan não foi o maior jogador de basquete da história até hoje, porque o Pelé não era o Pelé, porque ele era igual, fazia igual todo mundo. Não é. Ninguém é o que é à toa. Isso aí. Entendeu? Ninguém é o que é à toa. O Steve Jobs não foi o cara que criou esse negócio que a gente chama de iPhone, que todo mundo tem maior vontade de ter, entendeu? Porque ele era um cara que pensava dentro da caixa. Entendeu? Ninguém é o que é à toa. Então, as pessoas, a gente tem que entender isso, entendeu? Só que assim, você tem condição de influenciar essas pessoas. E como construir uma identidade? Ó, essa é forte, hein? Como construir uma identidade sem ter tido uma paternidade, porque a identidade vem da paternidade. Sim. Quem traz a identidade tanto para o homem quanto para a mulher é o pai. Então, se você tem uma mulher forte, posso te dar alguns exemplos, entendeu? Sabe? Nós temos próximo de nós um exemplo extremamente, né, relevante. Dois exemplos extremamente relevantes, né? Sim. As nossas bispas, né? Sim. Então, assim, porque eu vejo lá em casa, a minha esposa, tá? O pai dela era um homem presente, forte, e, sabe? E um homem de valor e de honra. Então, ela é uma mulher muito forte. Uhum. Porque ela tem uma identidade muito bem formada, tanto ela quanto o meu cunhado.
sabe? Só é ruim ter mulher forte se o cara é frouxo, né? Esse que é o problema, né? O cabra frouxo, ele acaba buscando uma mulher forte pra se escorar nela. Você acredita nisso? Eu tava vendo isso, entendeu? Agora, quando você tem um cara forte com uma mulher forte do lado, É isso. aí explode, né? Daí a potência vai a 1000, sabe? Às vezes sai umas faíscas, mas faz Normal, parte, normal. entendeu? Faz parte. Até Né? é bom a faísca às vezes, que aí Exatamente, depois exatamente. melhora. Então, assim, você vê que você precisa disso, né? Tanto homens quanto mulheres. Então, quem forma essa identidade é o homem. Agora, se você não teve uma paternidade, se o seu pai não era, ou se perdeu o seu pai, às vezes, né? Vamos pôr num quadro assim, seu pai faleceu, você era jovem ou muito novo. Antes disso até. Como que você forma essa paternidade? Como que você forma essa identidade? Deus te deu uma identidade. Você imagem e semelhança de Deus. Eu acredito assim. Eu sei que várias pessoas que estão nos assistindo talvez não tenham essa mesma fé, né? Mas você vai buscar uma identidade porque Deus te deu uma identidade. Então essa identidade ela já existe dentro de você, independente daquilo que vão falar para você. Porque tem pais que são abençoadores, como eu tive um pai abençoador. E meu sogro era um homem abençoador. Entendeu? Mas eu vejo muitas pessoas que a gente conversa, né, que não tiveram pais abençoadores, tiveram pais que eram opressores, ou que eram pais que eram amaldiçoadores, né? Aqueles pais que falam, você não vale nada, você nunca vai ser nada. Como é que você fez um negócio desse? Você nunca vai crescer na vida, sabe? E aí você tem daí da onde essa pessoa vai tirar força para ela ter essa paternidade. Você pode substituir essa paternidade. Muitas pessoas fazem isso, né? Por um líder, uma pessoa que está próxima de você, uma referência próxima, entendeu? De você, um pastor, né? Às vezes que está ali, ou alguém da sua família, um tio, entendeu? Alguém que está um pouco mais à frente, alguém um pouco mais velho que você acaba substituindo esse vácuo, né? Essa lacuna que ficou ali. Você acaba preenchendo com alguém. Isso é uma lei, né? Eu falo muito disso da lei do vácuo. Se você não preencher aquele espaço, alguém vai preencher por você, né? Eu falava muito isso pra Luana. Eu sou pai. Se eu não for pai das meninas, alguém vai ser. Pode ser a televisão, o fulaninho lá que fala besteira na TV, pode ser um amigo da escola, uma amiga, entendeu? E de repente essa influência não vai ser tão positiva. E hoje a gente vê, né? Pra mim, algumas características com a falta de uma identidade realmente, né? No homem, você vê que ele não tem propósito, ele não tem uma autoestima, né? Homens que são levados por ondas, né? Porque o mundo ele vive por ondas, né? Por modinhas, né? É a moda do fulano de tal, é a onda agora do axé, é a onda disso, sim. E a cada 6 meses o cara vive uma onda diferente. E assim, eu vou te falar uma coisa que é muito pesada dentro da sociedade hoje, assim, o seriado que está há mais tempo veiculado na TV, sabe qual é? Não. The Simpsons. Os Simpsons. Sim. E o homem é ridicularizado nos Simpsons. Todo, né? O Homer Simpson, ele é ridicularizado o tempo todo. Ele é fraco. Entendeu? A mulher é forte, ele é fraco. Sempre. E ele é o personagem principal e os filhos são rebeldes. Né? Então, assim, é uma família totalmente disfuncional aquela. Mas é o seriado que está mais tempo na TV. Então, assim, por quê, né? A influência da mídia é para que o homem ele seja enfraquecido. A influência da mídia é para que o homem não influencie. Entendeu? A influência da mídia é para que o homem seja influenciado. Né? Então, assim, você não ter homens fortes, homens de caráter, homens de honra. Sabe? As pessoas elas não têm mais esse conceito de honra, hombridade. O que é isso? Não, o cara é muito truculento. Não é, entendeu? E ser masculino não quer dizer que você é grosso, não quer dizer que você distrata, entendeu? Uma das coisas que eu mais aprendi toda essa minha caminhada a gente falando de hombridade, né, e formação de caráter, e respondendo só quero dar um fechamento para a pergunta que você fez. Porque o que acontece? Você vai substituir aquela referência do seu pai por alguém. Perfeito. Pode ser uma pessoa forte, pode ser uma pessoa de honra, pode ser uma pessoa assim. Hoje em dia são raras. Então, o que acontece com a maioria das pessoas? Coloca uma pessoa fraca, uma pessoa de ânimo dobre, vamos pôr assim,
sabe? Sem palavra, ou, sabe? Aquela pessoa que no fim vai decepcionar Isso. mais do que ele vai ajudar a formar o caráter. Então, assim, é por isso que eu falo muito isso, e quando a gente ministra para os jovens, né? A gente fala, a gente está em revisão de vidas, né? A oportunidade que a gente tem de estar falando para eles é falar que, assim, Deus é o Pai. E esse é o exemplo. Porque daí esse sarrafo ninguém pode bater, né? Na verdade, ele é o nosso farol, né? Então você tem que olhar para o homem, mas você tem que mirar em Deus. Porque ele vai ser o nosso padrão, né? Exatamente. Se o que o cara tá falando aqui é um padrão que vem da Bíblia, que vem da palavra de Deus, pô, vou escutar, eu vou obedecer. Mas se o que ele tá fazendo, ou o que ele tá vivendo aqui, né, foge dos preceitos da Bíblia, né, foge do que a gente acredita que é a palavra de Deus, então eu preciso dar um pé atrás E a hombridade vem muito disso. E você escutar o que as pessoas vão falar. E eu vou te falar, as pessoas elas buscam conselho para errar. Elas não buscam conselho para acertar. Caraca, falou tudo, hein, João? Entendeu? Eles buscam conselho para errar. Porque tipo assim, eu quero fazer uma besteira, entendeu? Eu vou buscar um conselho com alguém para fazer uma... Sabe? E ele sabe buscar a pessoa certa, sabe? Né? Eu sabe fiz virar, isso. né? Eu tenho um exemplo, para mim, é um dos exemplos mais fantásticos do que é ser um pai. Eu ganhei uma viagem para fazer um curso de 3 meses na Espanha. Eu tinha casado em fevereiro, o curso era em maio, junho e julho. E aí eu não tinha dinheiro, eu tinha acabado de casar e tal, eu tinha acabado de terminar a residência médica. E eu fui em um amigo meu e falei, ó, tem que ir, curso, nossa, que legal, você ganhou o curso, tudo, hospedagem, passagem, lugar para ficar, tudo. Ah, e a Luana tá feliz? Não vou levar a Luana. Luana é minha esposa, porque não sabe, né? Não dá, não tem jeito. Você é louco, como é que você vai fazer uma coisa dessa? Eu falei, caraca, não dá, não tem dinheiro pra fazer isso. Daí fui num outro amigo, numa outra pessoa, minha mãe. Ah, mãe, vou... Nossa, minha mãe vai me apoiar. Minha mãe sempre vai me apoiar, ela é minha mãe, ué. Tá do meu lado, Tá né? do meu lado, entendeu? Que isso, você é louco? Como é que você não vai levar sua esposa? Você tá maluco, 3 meses você tá doido. Que fosse uma semana, 2, você não pode fazer isso. Primeira vez que vai pra Europa, não sei o que, ela nunca foi. Entendeu? Você vai criar uma mágoa, você tá doido, você é maluco. Nossa, já sei. Meu pai viajou o mundo inteiro. Nunca levou a minha mãe. Lugar nenhum. Levava pra praia e tal. Muitas vezes pro Rio de Janeiro, que gostava muito, passava férias lá. São Paulo, e praias aqui no Brasil, levou, mas assim, pra fora do Brasil nunca levou. Era sempre a desculpa que era delegação esportiva e tal. E ia e pronto. Você falou, opa, achei. Achei. Porque eu queria o conselho pra quê? Pra errar. Eu não queria o conselho pra acertar. Vai e deixa que tá tudo certo, entendeu? Quando eu cheguei pra ele, falei, pai, expliquei a história toda, ele virou pra mim, ele falou uma frase que eu nunca mais esqueci. Ele falou, não cometa os mesmos erros que eu cometi. Você vai levar a sua esposa. Se você não tem dinheiro, eu pago pra ela. Caracas, hein? Se é o dinheiro, é a passagem, você não tem a hospedagem lá, o custo, tudo, eu pago pra ela. Se você precisar de alguma ajuda pra você de alimentação, eu pago. Mas você vai levar ela, você não vai deixar de levar. Você não vai cometer os erros que eu cometi, que me levaram pra um caminho ruim. Mas eu tava buscando conselho pra errar. Só que eu achei de Deus, porque Deus usou meu pai. Sabe? Deus usou meu pai. É porque dentro de você nem tinha possibilidade, né? Não existia. Você achava que não tinha essa possibilidade. Não queria, entendeu? E eu fui, não precisei de dinheiro do meu pai. Meu pai não comprou passagem, entendeu? Foi tudo bem, ficamos bem, foi uma das melhores viagens. Do começo do casamento foi a melhor de todas. A gente nunca tinha viajado pra fora assim. Foi maravilhoso. A Luana nunca tinha saído do país assim, mais distante, tinha ido na fronteira ali. E é legal porque seu pai ele trouxe segurança pra você. Foi. Ele falou assim, ele não falou nem pra você não deixar de ir, né? E também falou assim, vai sozinho. Ele falou, não, você vai com a sua esposa. E se precisar, eu tô aqui pra te dar um suporte. Exatamente. Então assim, a gente tem que aprender a buscar conselho pra acertar. Porque o conselho pra acertar eu já tinha tido. Porque o meu primeiro amigo que eu conversei é um conselheiro que eu tenho, um grande irmão, um irmão mais velho, que eu amo muito. Ele chama Dr. Arnaldo Alexandre. E é um baita de um cara. E ele falou a mesma coisa que o meu pai falou. Falou, se você precisar, eu te ajudo. Porque ele tinha uma condição, ele é médico, já estava mais tempo, tudo, ele tinha uma condição financeira boa na época. Tem, graças a Deus até hoje. Mas ele falou, eu te ajudo, eu te empresto um dinheiro pra você comprar passagem e tal. Entendeu? Quer dizer, o conselho para acertar, todo mundo já tinha me dado. Eu queria o conselho para errar. Então, assim, cara, não procura conselho para errar, procura conselho para acertar. A gente sabe o que é certo, a gente sabe o que a gente precisa fazer. Os princípios de Deus, eles não mudam, sabe? Você tem um propósito na vida. Na verdade, em vez de procurar um conselho, naquele momento você tinha que procurar, era uma forma de acertar, né? Exatamente. Só que a pessoa, muitas vezes, ela não quer essa forma, ela não enxerga essa forma.
Né? Não. E os seus amigos e as pessoas que você procurou, olha a importância da gente ter pessoas certas do nosso lado, né? Bons conselheiros. Bons conselheiros, porque a pessoa que vai te aconselhar, cara, para quem você empresta seus ouvidos, você entrega o seu coração. Com certeza. Né? Então, ele poderia muito bem falar, ah, não, cara, você acabou de casar, não tem problema não, é só 3 meses. O que é 3 meses na vida? Depois você vai ganhar dinheiro, vai poder levar ela. Mas eles falaram, não faça isso. Exatamente. Eles não falaram o que você queria ouvir. Eu busquei bons conselheiros. E todos os 3 conselheiros que eu recebi foram o mesmo. Porque eles estavam pautados, né, na família, né? Exatamente. Eles entendiam o conceito e a importância da família. Né? Independente se você casou há 1 dia, 3 meses ou há 30, se 40 anos. Se tem filho, se não tem filho, não importa. Família é família, né? Isso é muito forte, porque isso poderia ter acabado com o seu casamento. Podia ter aberto uma porta para você não viver o que você está vivendo hoje. Isso são coisas assim que eu vejo a mão de Deus muito forte, muito forte. Quando eu estava na residência, eu era solteiro ainda e eu tive apendicite. E eu estava num processo tinha acabado de voltar do revisão de vidas, na época chamava Encontro com Deus. Sim. E eu operei e fui para casa e falei, cara, esse negócio, eu estava começando a frequentar a igreja. E aí um dos pastores que ministrou a revisão de vidas descobriu que eu tinha tido apendicite, que eu estava em casa. E ele foi na minha casa. Ele não foi na minha casa para me visitar, foi na minha casa só para me dizer o seguinte, assim, você não desiste. Você continua, Deus tem um plano na sua vida. Não para, né? Não, e aquilo ali, cara, foi um divisor de águas para mim, que assim, depois daquilo ali, eu decidi que eu ia ser um pastor. Que eu ia fazer aquilo que aquele cara fez comigo, entendeu? Sabe? Ele se chama Clênio. Isso é muito forte, né? É muito forte. Às vezes a gente não sabe o poder de uma visita, né? Essa semana a gente está tendo um período de oração, né? E nesse período de oração foi um senhor lá me dar um abraço, né? E ele falou assim, Lucas, eu não sabia se eu ia te encontrar aqui hoje, mas eu vim te dar um abraço e te agradecer por aquela visita que você fez lá no hospital. Dizer que aquela visita, ela mudou depois daquela visita, ele falou assim, né? Eu recebi uma injeção de ânimo, eu recebi uma força, eu recebi algo que mudou dentro de mim. O poder de uma visita. Que é influência. Né? E aí a gente está falando aqui, né, do âmbito pastoral. Mas às vezes você tem um amigo, cara, que você sabe que ele precisa de uma visita, que ele precisa de uma palavra, que ele precisa de um... Sabe, ele está em casa, às vezes ali, num processo de depressão, ele está em casa num processo de, às vezes, de separação. Então, eu peguei um amigo meu, não cristão evangélico, porque ele é cristão, católico, e decidido ao divórcio, e daí eu vi essa história no hospital. Aí eu peguei, falei com a minha assistente, falei, desmarca as últimas consultas, eu preciso visitar uma pessoa no escritório. Liguei para ele, não atendeu, liguei de novo, não atendeu, liguei para a secretária, ele tá aí, tá. Aí eu fui, cheguei lá, o senhor marcou com ele, eu falei, não, ele vai me receber. Entendeu? Aí foi que ela ficou meio assim, né? Daí ele ligou para ela, ligou para esse meu amigo, daí ele tava só, entendeu? Aí eu entrei na sala dele e falei assim, cara, eu vim aqui só para te dizer uma coisa. Deus não tá nesse negócio, cara. Você tem uma família, você não vai se separar. É isso. Entendeu? Você não vai fazer isso. Eu não sei que se alguém... Eu não tô vindo aqui como seu... Nada. Eu tô vindo aqui como pastor e vou te falar uma coisa. Você não vai separar. Você não pode separar. Isso não faz parte da sua vida. E eu tive um caso similar que a pessoa se separou. Esse não. O outro se separou. E aí ele se separou e ele logo se juntou uma pessoa muito boa, inclusive. A senhora que ele tava. Só que assim, cara, viveu um inferno. Mas não era culpa dela, nem dele. Era tipo assim, ele não tinha que ter feito aquilo. E ele demorou para entender. Entendeu? Então assim, às vezes uma decisão, cabeça quente, às vezes você tá... Cara, problema todo mundo tem. Aquilo que eu tava falando, às vezes sai faísca, mas pô, vamos para frente, né? Vamos resolver os problemas e vamos tocar a vida. Onde o homem ele precisa ter essa consciência, né? Ele precisa entender o que ele está construindo. Eu acredito muito que muitos homens, eles tomam decisões erradas ou abrem mão da sua família porque eles deixam de prospectar o futuro. Eles acham que aquilo é o fim. Aquilo acabou. E na verdade, você tem que prospectar o futuro. Você não pode olhar só para cá.
Se você dirige olhando só pro carro que está na sua frente, você vai bater. Sim. Você não vai conseguir prever um cara que freou lá na frente. Você não vai conseguir prever um buraco que tá do seu lado. Você não pode olhar só para o seu para-choque. Você não pode olhar só para o que está na sua frente. E muitos homens, hoje, eles literalmente destroem a família, acabam com a família, geram mágoas, cara, fortíssimas nos seus filhos, na sua casa, racham, quebram fisicamente, espiritualmente, financeiramente. Por quê? Porque perderam a visão de futuro, né? Dentro da sua casa. E eu vou falar uma coisa, a vida é feita de estações, né? E a gente vem entrando aqui, tá no podcast aqui, dentro da sua casa. E você tava falando assim, eu tô cada hora botando um equipamento aqui e tal. E eu vivendo da sua casa muito, muito parecido. Tipo assim, você está em construção, entendeu? Porque você tá cada hora, você tá colocando um tijolinho ali, porque você quer chegar, tenho certeza, pelo projeto que eu vi mais ou menos da casa, tamanho e tudo, numa mansão, uma baita de uma casa muito bacana. E você vai chegar. Sim. Isso é a sua vida, isso é a sua família, isso é o seu casamento. Entendeu? Tem estações que você vai ter que recuar, sabe? Eu morei, quando eu casei, a gente morou num prédio, eu e a Luana, que não tinha nem elevador nem garagem. Os carros ficavam na rua e a gente subia de escada. Era o segundo andar. Fazia a compra, carregava a compra até o segundo andar. Ela deixava às vezes dentro do carro para eu poder subir, que às vezes eram algumas coisas mais pesadas. Mas como minha mulher é daquelas, vocês sabem, né? Ela carregava até o carro conhece bem, tia Luana, né? Ela não tem tempo ruim, não, carregava pro meu irmão, não esperava não. Mas quando era alguma coisa, uma caixa muito pesada, alguma coisa, eu subia. E às vezes achava até ruim, porque, cara, trabalhando, né? Muito e tal. Então, assim, a gente começou lá embaixo, entendeu? E assim, foi construindo tijolinho com tijolinho. Então, nós fomos tomando decisões que foram nos ajudando. A Luana é uma pessoa que eu falava assim, cara, eu vou precisar ir para a Alemanha, eu vou ter que ficar 3 meses. E você pode, não dá, menino na escola já, as meninas já maiorzinhas, tudo. Eu falei, vai. Isso é um casamento sólido, né? Entendeu? Vai, você tem que ir, vai. Então, assim, isso foi uma coisa que na minha carreira fez muita diferença. A presença da minha esposa fez muita diferença na minha carreira, sabe? A gente tem um instituto, né, de educação em saúde e tudo, e eu tenho várias clínicas, então precisava reformar a sala da clínica ou investir o dinheiro na clínica. A gente abriu mão de várias coisas. Nós decidimos que as meninas iam estudar na escola que era muito cara para nós na época, e a gente abriu mão de uma série de coisas por causa disso, mas sim, nós abrimos mão. E eu tive o apoio... entender que cada decisão tem uma renúncia, né? Exatamente. E o apoio que ela me deu nas decisões foi crucial para eu chegar no nível que eu tô hoje. Então, assim, quando a Bíblia fala que você é um homem, tudo, que você tem que ter uma ajudadora, sabe? Você precisa ter uma ajudadora. Essa ajudadora, ela tem que ser verdadeiramente uma ajudadora. Então, assim, é por isso que eu falo assim, você tem que escolher muito bem. Você tem que escolher muito bem. Você tem que saber muito bem aquela pessoa que vai estar do seu lado. A decisão mais importante que nós podemos tomar hoje, né? É a mulher que nós vamos casar. Com certeza. Porque, cara, ela vai estar do seu lado te apoiando ou ela vai estar do seu lado te apurriando, né? Ou puxando você para baixo. Puxando você para baixo. A mais importante é Jesus. Depois dessa, filha, é casar. É com quem que você vai casar. Entendeu? E isso faz toda a diferença. Isso é muito forte. E o homem hoje, ele não entendeu isso. É uma coisa que eu falei aqui, eu quero repetir, homem, entenda uma coisa. Cada decisão existe uma renúncia. Você decidiu casar, você renunciou a qualquer outra mulher. E uma série de outras coisas. Eu estou dando um exemplo. Você decidiu ser empresário, você vai renunciar a outra estilo de vida. Então nós precisamos entender isso. O problema, Julião, eu acredito que mais um dos problemas do homem de hoje é que ele decide muitas coisas, mas não quer renunciar. Eles não decidem, cara. Eles tomam uma decisão. Eu estava vendo um podcast, eu gosto de podcast, né? Estava vendo um podcast de um pastor e ele estava falando assim, cara, eu não tenho nada contra nenhuma denominação, entendeu? Não tenho nada contra. Mas o que eu não aguento é o cara falar assim, eu sou presbiteriano, pô, e maior prazer, maior honra, e gosto muito dos presbiterianos, tenho muitos amigos presbiterianos, né? E o cara gosta do reteté e do dom de línguas. Isso não é ser presbiteriano. E não acredita na predestinação. O cara não é presbiteriano, cara. Entendeu? Então, assim, o que acontece hoje com os homens é isso. Entendeu? O cara, ele não diz que é, mas não é. Entendeu? Aquela posição dele ele é muito relativa, é muito assim, maleável. Então, assim, não dá. Tem algumas coisas que você tem que ser
se ensina, não. Outras coisas você vai ser flexível, lógico. Perfeito. Entendeu? Mas assim, você tem que saber o que você tá, qual a posição que você tá. Né? O que você vai tomar de posição e decidir, né? Então, assim, às vezes o cara fala assim, eu quero ser empresário. Mas o cara não quer atender o telefone no final de semana. Ele quer ser médico, mas ele não quer receber uma ligação de madrugada. O cara quer ser empresário, mas não quer ter problema com o funcionário, né? Não, o cara quer ser empresário, assim. Eu viajei agora, o pessoal fala assim, nossa, você fez um monte de viagem. Fiz, todo dia eu bati a conta. Eita, eu acho que eu tirei o microfone. Vou ajeitar aqui. Acha aí a extensão. Já achei aqui. Já. Isso é só um backupzinho que o Calma põe aí pra nós. Mas então assim, o cara, eu atendi telefone todo dia, na hora do almoço, todo dia eu tava pagando conta, entendeu? É isso aí, cara. Eu optei por isso. Agora, isso é o ônus. Agora, por que eu viajei? Pros lugares que você foi. Não, por onde eu tava na praia agora. Por que eu pude viajar? A maneira que você desfrutou, exatamente. Né? A gente foi pra praia, um mês atrás mais ou menos, nós fomos pra praia, pra casa de uns amigos, entendeu? Eles são empresários também, os dois, tanto o marido quanto a esposa, eles têm vários restaurantes aqui em Brasília. E eles estavam, todo dia de manhã eles acordavam, trabalhavam, de sunga, de bermuda, de frente pra uma... Sim. Beleza, mas tava trabalhando. Agora, eles estão trabalhando de sunga, de bermuda, de frente, mas porque eles denunciaram muito lá atrás, viu? É isso mesmo. Entendeu? Eles ralaram muito. Essa minha amiga, ela trabalhava com o pai dela, que era um homem de honra, era um cara desse tipo, homem, sabe? Sim. E deu identidade pras filhas. Tem 2 filhas também. E pegou, ela com 12, 13 anos, ela ia pro Ceasa, 5 horas da manhã, fazer as compras do restaurante, cara. Certinho, já aprendeu com o pai, vamos lá, vamos embora, vamos trabalhar. Voltava pra casa, falava assim, dela ia descansar. Não, ela ia pra aula. Tá? Ela é formada em economia e nutrição, hoje. Então, assim, quer dizer, não foi por falta de trabalhar, nem, entendeu? Só que hoje ela trabalha até as 10, 11 horas da manhã na praia, porque eles têm um apartamento na praia. Sim. Entendeu? E depois eles vão curtir, andar, surfar, pegar sol, ir para um restaurante legal, fazer um churrasco à noite, entendeu? Comprar um peixão, fazer uns peixão na churrasqueira lá. Cara, então, assim, o que é isso? E todo mundo, a Luana trabalhando um pouco, eu trabalhando um pouco, entendeu? O esposo, a esposa, todo mundo trabalhando. Agora, você vê o que é esse legado que vem. Domingo agora, próximo, vamos batizar, tá indo por revisão de vida, a filha deles. Tô indo lá batizar, vou lá no revisão só pra batizar. Privilégio, hein? Entendeu? Então assim, cara, é legal demais. É legal demais. Influência de quem? Júlia e Luísa. É isso aí. Entendeu? Estavam meio perdida, a menina tava meio perdida, trouxe a menina, os pais que eram da nossa igreja estavam um pouco afastados da nossa igreja. Sim. Entendeu? E estão agora super integrados de novo com a gente. Que benção. Essa é a conexão, né? A conexão, não tem jeito. O ambiente que você tá, ele vai te modular. Uma das coisas que eu tenho muito cuidado, Juliano, é o ambiente. Você falou sobre isso, a gente falou sobre isso, você deu o exemplo da sua filha no aniversário, mas muitas vezes a gente acha assim, não, eu já estou mais velho, eu já estou mais maduro, eu já tenho uma idade certa, uma idade tal, então eu consigo, cara, eu consigo me manter nesse ambiente. O ambiente ele vai te influenciar. Então eu sou um cara que eu sou extremamente, né, meu filho sabe, minha esposa nem discute comigo mais, sabe? Eu sou extremamente Caxias e chato com o ambiente. Não quer dizer que eu não vá, ou que eu não passe ao aniversário de tal lugar. Cara, beleza, mas quem sou eu nesse ambiente? O que eu estou fazendo nesse ambiente? Qual é a missão que eu vim aqui fazer nesse ambiente? A missão é vir dar um abraço, fazer uma oração? A missão é vir participar de uma reunião, resolver algo aqui? Beleza, mas, cara, não quer dizer que eu sou melhor ou pior do que esse ambiente. Simplesmente esse ambiente não é o meu ambiente. Você não comunga com os princípios que estão naquele ambiente, mas você respeita e às vezes você precisa estar ali naquele ambiente. Eu sou uma pessoa... Quando a gente é empresário e médico também, às vezes você tem que estar em alguns lugares que você não gostaria de estar. Mas você tem que estar e você vai e você faz a sua parte, como eu até dei o exemplo da Júlia aí. Mas assim, o ambiente é extremamente importante. O ambiente, ele rouba a sua força. Total. O ambiente rouba a sua força. Ele rouba a sua energia. Entendeu? O ambiente fala, nossa, o ambiente tá pesado aqui, né, meu? O que aquele ambiente tá fazendo? Tá roubando sua energia. É isso mesmo. É um ambiente que tá roubando sua energia. Você sai do lugar e fala assim, nossa... tá cansado. Isso é tão forte, que eu lembro que antes de eu comprar essa casa, quando eu tava olhando essa casa para comprar, eu tava olhando alguns apartamentos na Asa Sul também, que é um lugar, né, muito bom aqui em Brasília, bonito, né?
E aí a gente viu uma faixa e eu sou muito curioso. Daí eu liguei, aí o senhor atendeu e falou, não, vem aqui, pode vir ver o apartamento agora, eu tô aqui e tal. Falei, amor, vamos lá? Ela falou, vamos. Falei, eu cheguei no apartamento. Cara, eu falei assim, o que eu vim fazer nesse apartamento? Um apartamento fedido, sujo, cara, mal cuidado, aquele ambiente pesado. Na hora eu falei assim, bom, vamos embora. E eu tentando sair daquele ambiente e o senhorzinho, coitado, queria conversar, queria mostrar, conversar e tal, papapá. Tinha uns gatos mal cuidados, uns cachorros, aquele ambiente, sabe? Fui embora. Outro exemplo de ambiente, né? Um apartamento também, né? Eu acho que isso é muito forte, né? Porque a casa da pessoa, ela tem totalmente a energia da pessoa, né? Eu fui ver um apartamento que o meu irmão estava indo comprar e eu fui com os meus filhos. E porque eu tava com eles, a gente ia pro culto. É porque você nem anda com eles, quase nunca. E eu tava com eles e com a Abigail. Quando eu entrei no apartamento com os meus filhos, eu olhei o ambiente, né? Eu olhei o ambiente e falei assim, crianças, vamos lá para baixo. Na hora. Eu olhei para aquele ambiente e falei, cara, esse aqui não é um ambiente para os meus filhos, isso não é um ambiente para mim. E falei assim, amor, vamos, a gente precisa ir que eu tenho um negócio para resolver. Aí eu falei, ó, irmão, legal o apartamento, se você quiser olhar aí, termina de olhar aí. Cara, e fui embora. Passou. Aí eu fui para casa. No outro dia eu liguei para minha cunhada. Olha que forte. Liguei pra minha cunhada e falei assim: Débora, tudo bem? Ela, tudo. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu queria fazer uma oração por você. Por vocês. Ela, por quê? Eu falei, por conta daquele ambiente que a gente foi ontem. Eu saí de lá carregado. Ela falou assim: nossa, Lucas, você acredita que eu não dormi à noite? Eu não consegui dormir? Tive pesadelo, passei mal, tive isso, tive aquilo, né? É o poder do ambiente. Muitas vezes a gente ambiente. não entende isso, Esses ambientes assim muito pesados, eu tenho um exemplo muito forte, né? Você conhece esse exemplo? Assim, o ambiente é muito pesado, mas você tem autorização para tomar posse daquele ambiente, você transforma o ambiente. Com certeza. Que é o que você falou no começo. Falou assim, o que eu estou fazendo nesse ambiente? Eu vim aqui para abençoar, para fazer uma oração e tudo, e você transforma o ambiente. Não, aí você consegue. Aí você muda totalmente o ambiente, que foi a casa dos nossos bispos. O ambiente era pesadíssimo e eles levaram a luz para lá, para dentro daquele lugar. Total. Entendeu? Então, assim, eu vejo muito isso de você transformar o ambiente. Entendeu? Você ter autorização de Deus para ir lá e transformar o ambiente. Quantas vezes a gente chega numa situação que está um negócio pegando fogo, né? Um conflito enorme, e você chega e você muda aquele ambiente. Você põe o pé ali porque você tem aquela autorização. Você atende, né? Às vezes um atendimento de casal, né? A gente vai atender um atendimento de casal. Até um momento de luto. Você chega num ambiente onde está um momento de luto e você chega ali, você faz uma oração, você, né, traz traz o conforto, você traz o consolo. Gerar um outro ambiente ali, consegue restaurar ali, trazer paz para aqueles corações. Né? Então isso é muito forte e o homem, né, em geral, ele tem se deixado passar despercebido isso, e é algo que nós precisamos observar muito, cara. Qual o ambiente que você está e quem é você nesse ambiente, não é verdade? É a história de você influenciar ou está sendo influenciado. É isso. Julian, e deixa eu te fazer outra pergunta agora eu vou para outro lado. Você é médico, você é esposo, você é pai, você é filho, né? Você é empresário, você é pastor, você é líder, né? Lidera casais, jovens não, casais, jovens casais também. Como que você e a Luana, vocês conseguem lidar com todas essas agendas? Segurar esses pratos, vamos dizer assim. Sem deixar eles quebrar. Isso aí esse é o jogo dos pratos, é o jogo mais difícil de você fazer na vida. Porque, se eu te ligar às 5h30 da manhã, você já está acordado. Já. E muitas vezes, se eu te ligar meia-noite, você ainda não está dormindo. Não. Não é verdade? Não. Eu tenho até tentado dormir mais cedo, até por um conselho do Bispo Rodorvalho, mas... Como que você consegue, meu irmão, lidar com toda essa... ter energia e lidar com todas essas agendas, né? Equilibrando esses pratos, porque se deixar um prato cair, ele vai quebrar. Com certeza. E uma coisa que a gente tem que entender, assim, muitas vezes você acha assim, quanto de energia eu vou colocar em cada atividade que eu faço? 100%. Isso é uma coisa, já tem isso em mente. Você vai ter que pôr 100% da sua energia naquilo que você está fazendo naquele momento, né? E aí você vai dividir o seu dia eu aprendi de verdade, isso é uma técnica, né, de mundo corporativo,
eu divido a minha agenda em compromissos e tarefas. Tá? Eu divido minha agenda nessas duas modalidades. Então, assim, o que é uma tarefa? Renovar minha carteira de motorista é uma tarefa. Consultório é um compromisso. Então, o que é o compromisso? Compromisso é algo que eu não posso mudar. Cirurgia. Marcou às 6 da manhã, eu tenho que estar lá às 6 da manhã, operar, só posso sair quando acabar aquele compromisso. Então, assim, eu já divido minha agenda em compromissos e tarefas. Então, todos os meus dias, de domingo a domingo, eles têm compromissos e tarefas. Tá? As tarefas, você divide elas em grupos, tá certo? Daí eu divido ela naqueles 4 quadrantes que são super famosos aí, né? O que é importante, o que é urgente, né? Daí você vai, o que é urgente e importante, o que não é importante não é urgente, aquelas coisas todas. E só que o que eu faço? Todo domingo eu vou para a igreja de manhã, isso é um compromisso, tá certo? E aí a hora do almoço tem uma tarefa, eu posso ser almoçar com a minha sogra, almoçar com a minha mãe, em casa ou em algum lugar, pode ser que eu tenha ou não alguma coisa para fazer. Eu tive tarefas esses 5 últimos finais de semana, 6 últimos finais de semana, porque a Luísa estava fazendo vestibular e Enem, essas coisas, e eu tinha que ir para a igreja e levar ela, que era essa a minha tarefa do domingo, estar com ela, né? E então, assim, eu sempre vou hierarquizar. Então, para eu ter uma agenda organizada, e ela tem que ser muito organizada para você conseguir, para eu poder estar aqui fazendo o podcast contigo, eu tenho que pôr na minha agenda, porque a gente conversou, falou, esse dia, tal hora, eu terminei os atendimentos, eu posso ir lá. Porque a gente pode gravar, porque vai ser legal. Então, assim, eu domingo, no final da tarde, pra noitinha, eu sento, eu abro a minha agenda da semana e eu vejo que as coisas que já estão marcadas. Então, assim, já tem os horários de consultório, os horários que eu estou no hospital público e tem as cirurgias que estão marcadas na semana. Daí tem os vácuos na agenda, esses vácuos eu vou preencher com tarefas, tá certo? A agenda da empresa, eu faço ela em tarefas, eu não ponho compromissos. Por quê? Porque se tiver uma reunião da empresa que eu tenho que passar para um pouco mais para frente, por exemplo, às vezes eu consegui me reunir na terça-feira, eu só vou conseguir fazer essa reunião na quinta-feira, não tem problema, tá certo? Se for uma tarefa, por exemplo, a rede que a gente está ligado das escolas, a gente tinha uma reunião de rede, quer dizer, depende de várias pessoas, daí isso se torna, não deixa de ser uma tarefa, se torna um compromisso. Só que daí eu jogo dentro da minha agenda porque eu tenho essas lacunas na agenda que são para colocar tarefas ou compromissos importantes que eu tenho que usar esse horário, né? Então, assim, entenda qual que é o grande problema das pessoas que procrastinam às vezes. Que ela pega as tarefas e elas deixam para realizar essas tarefas no último dia possível. E aí nem sempre você vai conseguir abrir uma lacuna na sua agenda para você resolver essa pendência. E ela vai se tornar extremamente urgente e às vezes ela nem é tão importante. Sim, e vai acumulando, né? Vai acumulando coisa. Então, assim, mantenha a sua agenda de tarefas limpa. Então, marcou as tarefas que você tem que fazer? Limpa. Semana passada eu tinha que fazer um par de óculos, eu tinha que renovar a carteira de motorista, eu precisava desbloquear um cartão que só no banco, porque tinha sido uma coisas que só você pode fazer, né? Só eu podia fazer. Então o que eu fiz? Eu peguei um dia que eu tinha uma agenda mais tranquila e coloquei todas as minhas tarefas. Beleza. Aconteceu de eu ter, depois de muitos anos, eu tive uma desinteria, acho que foi uma descarga adrenal que eu tive, adrenérgica, que eu fiquei estressado demais. E apertou. Daí eu fiquei de segunda para terça-feira. Eu fiquei de segunda para terça-feira a noite inteira acordado. Nossa. Naquela luta. Chegou de manhã às 6 horas da manhã, eu tinha cirurgia. Falei, não, eu vou operar ninguém dessa situação. Eu já tinha até melhorado. Falei, cara, mas eu preciso descansar. Sim. E aí eu desmarquei compromissos. Entendeu? E isso daí fala, e agora? E agora? Agora vem o segredo de você ter uma agenda assim. Você tem que ter uma agenda preditiva. Tá? Então, assim, como eu tenho a minha semana toda programada e eu bloqueio esses compromissos assim que eles aparecem, por exemplo, cirurgia. Conforme vai autorizando cirurgias, eu já vou montando o compromisso da cirurgia. Sim. Então, eles já vão ficando na minha agenda, a agenda já está bloqueada. Quando eu pego no domingo para
para botar as tarefas na agenda, Sim. eu tenho espaço. Então, assim, o que eu fiz nessa terça-feira, que eu não fui de manhã? Primeiro, eu realizei todas as tarefas que eu podia fazer de casa e todas as tarefas que eu tinha para frente, que eu podia fazer na terça quando eu melhorei depois do almoço, Sim. eu trouxe todas para cá, porque a agenda é preditiva. Sim. O que aconteceu? Abri um monte de lacuna. Eu peguei um compromisso, que eu tinha 2, na verdade eram 2 cirurgias, e preenchi essas lacunas com esses 2 compromissos mais para frente. E aí eu conseguia, minha agenda continuou, minha agenda, não mudou nada na minha rotina, entendeu? E eu tive o dia de coisa. E isso vale porque assim, o pessoal fala, pô, você viajou, né? Você falou 2 viagens aí, e foram bem seguidas as viagens. Porque a agenda é preditiva. Dia 13 de dezembro eu tô indo viajar de férias com a família, eu fico até o dia 30 de dezembro para passar o ano novo aqui. Depois a gente tem as celebrações da igreja, que eu vou trabalhar nas celebrações, que é um compromisso. E acaba que isso emenda nas suas férias, né? Exatamente. Porque então, você não vai trabalhar, você vai estar em outro... Eu vou estar com outros compromissos. Sim. Entendeu? Então, assim, a gente pega a agenda sendo preditiva, você consegue ajustar. E uma coisa que para mim é muito, muito importante é hierarquizar a importância das coisas. Então, assim, pacientes que precisam de cirurgia com antecedência, esses têm uma prioridade maior. Entendeu? Então, tem uma enfermeira que trabalha comigo e a gente tem uma secretária também. Então, assim, essas cirurgias vão estar em amarelo, que elas são mais importantes. Emergência que aparece, pode acontecer. Vamos dizer que, sei lá, Deus o livre, um amigo nosso quebre, eu vou atendê-lo. E se precisar de cirurgia, eu vou encaixar essa cirurgia dentro da minha coisa. Essa cirurgia vai ficar em vermelho. Entendeu? Entendi. Então, assim, você tem que ter bloquear aquele período, mas você tem que ter a flexibilidade de você conseguir remanejar isso. Você tem que deixar lacunas na sua agenda. Isso você precisa ser preditivo, porque... Precisa, Lucas, porque esse ano eu escrevi capítulo para 2 livros. Aí. Entendeu? Um livro da Sociedade Brasileira de Ortopedia, que é o livro do Cisino, que é um livro super importante aí para ortopedia. E além de tudo isso, ainda é escritor, né? Não, é livro de ortopedia, né? Não, aí mas deixa de ser escritor. E o outro é da Universidade Federal de Goiás. Eu escrevi um capítulo para eles. Então, assim, eu tive que pegar, eles me deram um prazo, daí eu falei para eles, cara, eu preciso do prazo, eu vou te entregar no prazo. Mas eu preciso do prazo, porque assim, eu vou ter que escrever, corrigir, tirar foto, fazer gráfico, entendeu? Às vezes preciso de um estatístico, né? No livro da Universidade Federal de Goiás eu precisei para fazer tabela para mim e tudo. Então assim, eu preciso do trabalho dele, então eu preciso de um prazo. Ele me deu o prazo, me deu um prazão. Eu achei que eu fosse dar um prazo. Cara, o prazo é super. O cara me deu 3 meses de prazo. 3 meses para mim, meu filho, é a vida. Entendeu? Né? Então assim, ele me deu até de você pensar, né? De você formatar. Eu preciso ter. Exatamente. E assim, uma coisa é você ter. Daí eu vou te falar, né? Uma coisa, a gente sabe disso, né? Para fazer uma pregação, você tem que ter uma inspiração. Sim. Entendeu? Você não vai pegar a Bíblia, abrir aqui, ó, tal. Daí é um negócio muito mecânico. Entendeu? Se você tem uma inspiração, né? E para escrever um capítulo, o Vitor me pediu para escrever a palavra de casados para os adultos, sim, né? Sim. Daí eu falei assim, Vitor, me dá o final de semana. Porque daí cara, eu vou fazer minhas orações ali, meditar sobre aquilo, ver e vou escrever. Eu, modéstia à parte, eu escrevi uma palavra bem legal, ficou bem legal. Eu fiquei muito satisfeito com o trabalho que eu fiz, né? Isso é importante também, você saber reconhecer quando você faz um bom trabalho, né? Então, assim, eu preciso, a gente precisa da inspiração, então você precisa de tempo, né? Então, assim, se você é preditivo, você tem prazos largos. Pensa o seguinte, se você ganha X e você sempre está economizando, acontece, bateu o carro, você vai ter um gasto que não estava previsto no seu orçamento. Sim. Se você sempre está sobrando, você está criando uma zona grande de conforto, não é isso? Conforto, de segurança. Bateu o carro, pega o dinheiro ali, você está guardando, e infelizmente você queria usar esse dinheiro para outra coisa, de repente para viajar, entendeu? Mas, pô, bateu o carro, vamos consertar o carro, é prioridade, né? Isso vale pro seu tempo. Porque é aquela coisa, né? Ou você usa o dinheiro para consertar o carro, ou se você não tem dinheiro, você vai ter que tirar de algum lugar. Não, ou você vai dividir, você vai fazer dívida. Vai faltar em algum lugar, vai fazer uma dívida, entendeu? E a mesma coisa dentro o tempo é a mesma coisa. Agenda, só que a diferença é, dívida você ainda consegue pegar dinheiro emprestado, agora e tempo emprestado? Me empresta 5 horas do seu dia, tá? Não dá, meu. Então, assim, o tempo é mais importante você ser preditivo,
para você ampliar essa zona de conforto, para você, tipo assim, pô, não tô me sentindo bem, não dormi à noite, era uma cirurgia enorme. Falei, não vou fazer cirurgia, tinha uma grande e uma pequena. Sim. Eu até pensei em ir pra pequena. Falei, cara, não vou fazer isso, cara. É muito arriscado. É uma responsabilidade muito grande. Sim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou descansar e eu tenho uma zona de conforto, eu consigo E remanejar quantos isso. profissionais às vezes estão passando, né, fazendo esse tipo de cirurgia ou na sua empresa ou no seu trabalho, né, se arriscando, vamos dizer assim, porque não consegue liderar o seu tempo, né? Não consegue delegar, não consegue organizar o seu tempo. Não tem uma agenda preditiva, não sabe. Porque assim, ó, você está aqui comigo, você trabalha muito, mas você está aqui comigo, a gente está no final do dia e você está descansado. Pelo menos assim, você não tá para baixo, você não tá com energia fraca. Não, do meu dia. Isso mostra A que gente, você começou tá... a gente começou às 6 horas da manhã na igreja. Na hoje. igreja. Na igreja. Acordou antes, Lá, né? Acordou às 5. Sim, porque eu sempre acordo às 5, daí eu faço meu devocional e eu tenho esse hábito. Né? A Luana tá começando a ter esse hábito também. Ela faz isso, ela faz um pouquinho mais tarde, mas é pouquinho, tipo, já é 6 horas, ela Sim. já tá orando e tudo. A mulher, às vezes, ela precisa de um pouco mais de sono, né? E a Luana deita tarde também junto comigo. Então, assim, a gente tem esse hábito de acordar cedo, é muito bom. A gente aproveita o dia. Sim. E então, assim, a gente começou cedo lá. De lá eu fui para o hospital, entendeu? Então já fiz meus atendimentos. Eu precisava fazer uns exames, então eu usei um horário que eu tinha de folga para fazer esses exames, né? Para poder voltar para o hospital. Então, assim, fiz os exames, almocei, tive um contratempo, meu carro, a bateria estava baixa. É verdade. Eu queria carregar a bateria, fui em casa trocar de carro, quer dizer, eu perdi aí uma meia hora. Então, se você está fazendo tudo na pressa, se você está sempre atrasado, você está na urgência do tempo e você não tem como esticar o tempo, cara. Você não tem como esticar o tempo. Não tem como. E aí você sempre vai ficar devendo para alguém. Vai ficar devendo para você mesmo. Ruim, né? E outra coisa, essa conta vem para você. Vem. Porque o estresse vem, daí você chega em casa, você tá estressado, porque você já fez um negócio, não deu certo, entendeu? Então, assim, a conta vem, não tem jeito. Você precisa organizar o seu tempo. A organização do tempo é uma das coisas mais importantes na vida de qualquer pessoa, sabe? Eu encontrei com um amigo meu outro dia no shopping, pra você ter uma ideia. Ele é funcionário público, tá em home office. Eu falei assim, fulano, pô, quanto tempo, que eu... A correria do dia a dia. Daí você acha assim, é uma desculpa que ele tá dando, tal. Sim. Não é, não. O cara vive correndo. Porque ele não tem organização nenhuma. Sabe por que ele não tem organização nenhuma? Porque como ele só tem um compromisso, que é um trabalho dele, Sim. do serviço dele, de serviço público, ele é um bom funcionário. Eu sei disso, é um excelente funcionário público. Mas assim, ele não precisa organizar tempo. E ele tá sempre atrasado, ele tá sempre atrás, ele tá sempre fazendo as coisas de urgência. Sabe? Então eu vejo que sim, e eu me considero um privilegiado por isso, assim. Como eu tenho a igreja. Ontem aconteceu. Não tinha ninguém lá para fazer uma administração profética, né? E eu botei, não posso. À noite eu tava tranquilo, eu falei, eu posso, sabe? Então assim, sobra tempo. É engraçado que não é a quantidade de tarefas, né? Não, mas é como você administra é ela. a administração delas. É você. Porque assim. Porque eu conheço também, eu conheço uma pessoa, inclusive você sempre assiste meus podcasts, vou puxar a sua orelha, viu? Que ele tem muito tempo, que essa pessoa tem muito tempo, mas ela só vive atrasada, só anda atrasada. Então, assim, não é a quantidade de tempo, não é as suas horas que precisam aumentar. Na verdade, é você que precisa se organizar. E tem uma frase, e uma das pessoas que eu li, que eu estudei para essa gestão de tempo foi do Dale Carnegie, que escreveu aquele Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, né? Sou fãzão dele, assim, dos livros dele, era uma pessoa do começo do século passado, né? Era cristão. Então, assim, ele fala assim, divida o seu tempo em compartimentos hermeticamente fechados. Então, se o seu tempo é para... Eu preciso ir... A Luísa vai ter a premiação do melhor atleta da escola. Eu tenho que estar nesse dia, nessa hora, naquele lugar. Então, eu fecho aquilo ali, bloqueio e acabou. Eu vou viajar, não tem como não bloquear. Sim. Né? Entendeu? Então, assim... Agora, se você está sempre correndo atrás, se você tá sempre... O cara viaja e fica com aquele tanto de tarefa para trás, cara. E a pessoa vive com o peso da consciência, né?
A pessoa vive mal porque ela não consegue lidar com... E você não consegue ser procrastinador, né, quando você bota de tarefa para você fazer. Você não tem jeito, você tem que fazer. Você vai realizando, você vai tum. E outra coisa, e a vida não para. Ó, você precisa fazer uma reunião com fulano de tal. Você precisa ir renovar sua carteira de motorista. Entendeu? Senão não dá para andar com o carro com a carteira vencida, né? Não vou fazer isso. Até por ser cristão, tenho que respeitar a lei do país. Então, assim, eu tenho que tirar Até porque isso vai te demandar depois um tempo maior. Porque você é pego sem carteira, aí você pode perder a sua carteira, aprende o carro. Pronto. É gasto de tempo, né? exatamente. Então, assim, você vai renovar visto, trocar o passaporte, são coisas que você precisa fazer no dia a dia, entendeu? Então, se você tem um tempo e você faz aquela gestão do tempo, entendeu? Você consegue realizar tudo. Boa. Sabe? Você consegue realizar tudo. Eu marco muita reunião terça-feira à tarde no instituto. Pessoas que querem conhecer, profissionais que querem fazer curso lá e tudo. Então, assim, eu divido em hora e eu faço aquela hora com aquela pessoa. Muito difícil passar daquilo. Então, eu tenho uma pessoa que apresenta o instituto, enquanto isso eu estou terminando uma outra reunião. Daí assim a gente vai agregando. E outra coisa, tem coisas que só você pode fazer. Aquilo que não é só você que pode fazer, meu irmão, delega. Perfeito. Tá? Perfeito. Outra dica, você quer gestão de tempo? Delega. Tá? Hoje eu tenho pessoas que fazem... Ah, mas hoje você consegue pagar. Mas quando eu não conseguia pagar, eu tinha pessoas que me ajudavam. Entendeu? Eu sempre tive. Então, assim, delega. Tem coisas que não é só você que pode fazer. Então, você delega essas coisas e supervisiona. Porque a supervisão você vai gastar menos tempo. Entendeu? Perfeito. Delega. Aprende a delegar. Pessoas que são centralizadoras. Ensinar, confiar. Exatamente. Saber que a pessoa vai errar, saber que a pessoa não vai fazer do seu jeito, né? Da melhor maneira que você encontra. Luana me ajuda demais. Eu tenho a enfermeira que trabalha comigo, que é a Ludmilla, que todo mundo conhece, né? A Lud, que trabalha comigo. Ela é uma pessoa que me ajuda muito. Eu delego muitas coisas para ela fazer. Entendeu? Os administradores das minhas empresas, eu tenho pessoas que administram as minhas empresas. Eu delego muitas coisas para eles fazerem. Perfeito. Entendeu? Porque assim, eu não dou conta, eu não vou conseguir estar na empresa todo dia, eu estou na clínica, não estou na clínica todo dia. Então, assim, mas eu supervisiono todo dia. Então, assim, dentro dos meus compromissos do dia, tem um momento de eu estar supervisionando tudo que está acontecendo. E é cada um na sua esfera, né? Se você hoje, mesmo numa esfera muito pequena, você conseguir entender esses passos, você vai ser grande. Você vai conseguir avançar. A Bíblia é clara. Quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Fiel no muito. Chegará no muito, né? Entendeu? Ele vai chegar porque ele vai continuar sendo fiel e ele vai conseguir. Quem é fiel no pouco é fiel no muito. Se você... minha empresa é bem pequenininha, não tenho nenhum funcionário. Ok, eu comecei com uma empresa que não tinha nenhum funcionário. Entendeu? A gente começou com uma clínica que tinha uma secretária. Hoje na minha clínica... se somar as duas clínicas, eu tenho mais de 20 funcionários. Olha só. Entendeu? Só nas clínicas. Né? Tirando o instituto, fora... Tirando exatamente os outros negócios. Só professores no instituto a gente tem mais de 40 prestadores de serviço. Então você vê a quantidade. Eu comecei com uma clínica que tinha uma secretária, chamava Simone, uma pessoa querida, maravilhosa, que trabalhou com a gente muitos anos. Hoje ela é secretária da Embrapa, eu acho. E agora é CMBio, né? Não, Embrapa continua Embrapa. Não, ela era do como é que era o nome? Agora é CMBio, mas tinha um outro nome. IBAMA? Tem o IBAMA que era tem o IBAMA, Meio Ambiente. É um desses órgãos públicos. Ela passou no concurso e tá lá. Que benção. Meu irmão, foi muito bom o nosso papo, muito bom. Nossa, eu tô vontade de não parar, né? Não é? Caracas, é muito bom. A gente tem muito para conversar. Você que tá aqui, se ficar alguma dúvida, alguma pergunta, coloque aqui. Julian, e para finalizar, eu queria que você deixasse, né? Acho que não é uma tarefa, mas quais são as características de um homem de valor? São muitas características de um homem de valor. Primeiro ele é verdadeiro. Ele é sincero. Ele é transparente sem ser nécio, sem ele ser uma pessoa sem se expor, né? Ele transmite aquilo que ele realmente é, mas sem expor a sua intimidade, né? Ele não é bobo, né, para ficar mostrando a sua intimidade, sabe? Ele é um homem de honra, ele é de uma palavra só, sabe? Aquele negócio do sim, sim, não, não, entendeu? Você conhece uma árvore pelos frutos, então você vai ver que o fruto do trabalho dele, ele floresce, ele vai aparecer, né? Então, assim, essas são as características de um homem de honra, de um homem honrado, sabe? Ele tem
uma esposa auxiliadora, uma pessoa que está do lado dele, que o ajuda e que ele honra essa esposa, ele honra essa pessoa que está ao seu lado, trabalhando com ele para o crescimento do propósito de ambos, porque Deus não une pessoas, Deus une propósitos, então o propósito é o mesmo. Então, assim, ele sabe honrar a esposa, porque uma das coisas que mais os homens têm feito nos dias de hoje é depreciar suas esposas, falar mal das suas esposas, sabe? Então, nunca fale mal da sua esposa para ninguém, sabe? Nunca fale mal da sua esposa para ninguém, entendeu? Porque ela não merece isso, sabe? Se você quer que ela mude alguma coisa e você não está conseguindo, ore, Deus vai trabalhar, sabe, a seu favor. Perfeito. Ou melhor, às vezes só orar muda de atitude, porque às vezes ela está sendo um reflexo daquilo que você está entregando para ela. Na verdade, eu aprendi, né? Eu tenho aprendido que a família é reflexo do homem, né? Às vezes você quer que o outro, né? Diz que quando você aponta um dedo para uma pessoa, né? Tem 3 vindo para você, né? Exatamente. Então, na verdade, você, em vez de apontar o dedo para sua esposa, você precisa olhar para você e falar assim, cara, qual marido eu preciso ser para minha casa? Qual pai eu preciso ser? Qual homem eu preciso ser? O que eu preciso ajustar dentro de mim para que esse desajuste que está aqui, externo, né, que são meus filhos, minha esposa, esse desajuste que possa ser reajustado. Né? Porque, Juliano, nós como homens, nós temos, cara, uma responsabilidade e nós temos uma tarefa, cara, muito... Eu não vou falar que é pesada, eu vou falar que é abençoada por Deus. Nós somos escolhidos por Deus para realmente levar essa arca, que é a família. Né? E o homem ele precisa entender isso. A tarefa não é pesada não, Lucas. A tarefa ela é difícil pela responsabilidade que ela exige. Porque sabe qual que é o problema? A gente tem muitos homens, eu vou correr porque a gente tem, né, tá no final, mas a gente tem muitos homens imaturos. Por quê? Porque a maturidade ela não vem com a idade. Então você tem velhos imaturos, tá? A maturidade ela vem com as responsabilidades que você assume. Então se você assume uma responsabilidade desde novo, entendeu? Como eu fui emancipado com 17 anos para assumir uma responsabilidade, para poder ir estudar fora, porque na época tinha que ser assim. Eu também fui emancipado, 14 anos fui emancipado. Por que isso? Porque a gente tinha que assumir a responsabilidade. Por isso que a gente amadureceu novo. Entendeu? Eu gostei, né? Só um parênteses, eu gostei, mas não gostei. Porque eu falei assim, eu posso casar, eu posso abrir empresa, eu posso ter conta no banco, eu posso viajar, eu posso ir para outro estado, mas não posso tirar uma carteira de motorista. Não, era tipo Caracas! Isso. Eu tive que voltar para Brasília para tirar a carteira de motorista aqui também, foi a mesma coisa. Mas assim, foi bom, sabe? Porque foi forjando o nosso caráter. E outra coisa, cara, errar, né? A gente erra. Sim. Sabe? Meu irmão, o erro é uma grande escola. O erro é uma grande escola. Para você acertar depois. Não cometa os mesmos erros que eu cometi. Não foi essas palavras do meu pai para mim? Porque ele viu que ele errou. Ele viu que ele errou. Então, assim, o erro é uma grande escola. Então, assim, o pessoal fala, aprender com os erros dos outros é melhor, mas às vezes a gente não consegue. Então, assim, um homem, que você falou, um homem de honra... E um erro não te define, né? Não. O que te define é permanecer no erro. Permanecer no erro. E um homem de honra, ele erra. Mas ele sabe corrigir e ele não sabe não errar de novo no mesmo ponto, sabe? Então isso aí é muito importante mesmo. Bom demais, bom demais. Mais de 1 hora aí de bate-papo e a gente tá só aquecendo aqui. Juliano, antes de finalizar, eu já quero te convidar pro próximo, viu? Tá certo. Final do ano tá chegando. Já tá aceito já. Mas ano que vem aí, passar as celebrações, passar os compromissos que a gente tem aí, você chegar de viagem, estiver tranquilo, já quero te convidar a estar aqui nessa mesa comigo. Né? Vai ser uma honra, um prazer muito grande. Poder falar um pouco mais sobre agenda, sobre masculinidade, sobre casamento. Né? Eu quero fazer uma série só sobre casamento, então nós vamos falar só sobre casamento e princípios básicos para o casamento, porque... Eu tava vendo uma estatística, né, que a cada 100 casamentos, 50 já acabam ali no primeiro ano. Né? O índice de divórcio é enorme, né? É enorme. Eu tive um cara que falou assim, você é pastor de casais, eu tô indo pro meu segundo casamento, me dá um conselho. Eu falei, te dou. Falei assim, olha para você, vê o que você errou no seu primeiro casamento, para você não levar os mesmos erros pro segundo. Porque a gente costuma culpar o outro. Você separou porque a mulher era doida, a mulher não sei o que, ela fez não sei das contas. Beleza, e você? É isso. Eu te pergunto, cara, e você?
tá? Quer ter um casamento abençoado? Olha pros seus erros. Sua mulher o bicho tá pegando em casa? Olha pra você. Fala, o que que eu fiz? O que que eu fiz pra isso estar acontecendo? Eu fiz um curso há muitos anos atrás, chamava Hombridade. E aí um amigo meu ligou, né? Falou assim, agora você precisa de curso para aprender a ser homem? Você não sabe ser homem não? Eu falei assim, cara, eu descobri que eu não sabia nada do que era ser homem, velho. Entendeu? E aí esse curso, quando terminou, eu fiz a gente tem um momento de fazer uma declaração e depois as esposas fazem a declaração. E a declaração da minha esposa foi, esse curso mudou tanto o meu esposo que eu fiquei constrangida. E eu precisava mudar. Olha só. A sua mudança, né? Isso é muito forte. Entendeu? Você não precisa mudar a pessoa, né? Você precisa se mudar e se fortalecer naquilo que você acredita. Eu acredito que quando você se mantém fiel no que você acredita, cara. Uma vez, para finalizar, né? Um pai, eu tava na rua e o cara falou: eu já te vi na internet. Eu falei: legal, eu tenho um conteúdo. Ele falou: eu tenho um conteúdo sobre família, criação de filhos. Ele: é isso mesmo. Me dá um conselho? Eu falei: dou. Eu vou ser pai de menina. Qual o conselho que você me dá? Porque sou pai de menino. Aí eu falei assim, cara, um conselho para um pai de menina? Ele falou: Eu falei: seja o marido que você queira que sua filha tenha. Se você quer um conselho, seja o marido que você quer que sua filha tenha. Porque muitas vezes a gente quer algo, mas a gente não é algo. Então, antes de você querer, seja. E aí vem lá no comecinho do podcast que a gente estava conversando, né? É o exemplo. Se você é o marido, ela vai buscar no exemplo do pai um homem com aquelas características. E aí o casamento dela vai fluir. É o exemplo, é isso. Meu irmão, muito obrigado. Nossa, bom demais. Obrigado. Juliana, excelente. Luana, Júlia, Luísa, vocês têm meu coração, vocês têm a minha casa, vocês são mulheres gigantes, né? O Julian é meu irmão, parceiro. Gente, uma vez, vou falar aqui, a gente estava em plena pandemia e eu fui inventar de pedalar. E eu tava pedalando e passou uma guia, como é que chama, Calma? Uma guia não, é uma guia, né? Como é que é? Um meio-fio. Paralelepípedo. Passou um paralelepípedo lá, um meio-fio na minha frente, ele passou e eu bati nele. Eu bati no meio-fio, quebrei o cotovelo. E aí um amigo nosso em comum, a gente tava no culto, né? O Bispo Lucas, falou: Julian, corre pro hospital que o Lucas tá chegando lá. E rapaz, eu vou te falar um negócio. Glória a Deus pela sua vida mais uma vez, meu irmão. Que você foi lá, sempre, cuidou de mim, né? Me ajustou lá no gesso, botou a tipóia, botou tudo, fizemos os exames, fizemos tudo. E é isso, cara. Eu acho que essa é a hombridade, né? Você saber que você tem irmãos que você pode contar. Amigos mais chegados que irmãos. É isso. E eu quero honrar a sua vida aqui publicamente, dizer que você é um desses caras, sabe? Que a igreja, o ministério me deu, sabe? Amigos de verdade. Não é aquele amigo que fica... desculpa a expressão, você que tá vendo, lambendo um outro. A gente não precisa se lamber um outro para saber que a gente é amigo. Não. Entendeu? A gente precisa de uma ligação. Julian, tô aqui. Lucas, tô aqui. Né? Os nossos filhos são amigos, né? São irmãos, são parceiros, são protetores um do outro. Né? Isso é reflexo do que a gente tem construído. Muito obrigado, irmão, pela parceria. Eu que pela agradeço. Presença. Foi muito bom mesmo. Tô doido já pro próximo já. É bom, né? É bom falar disso, bom falar do que a gente vive, sabe? Uma coisa que você pode ter certeza que nessa mesa aqui só senta quem tem realmente, passa no critério de não só saber falar, mas de viver, sabe? Exatamente. De viver, né? Isso é muito importante. Quero te agradecer mais uma vez a sua audiência, agradecer porque eu sei que você enviou ou vai enviar esse podcast para um amigo, para um homem que precisa ouvir essas palavras, sabe? Para você que está me seguindo aqui no meu canal, Pontes Podcast, e tá curtindo, sabe? Deus te abençoe, Deus te guarde, te fortaleça. Vamos para cima. Sexta-feira que vem nós temos outro podcast, Pontes Podcast. Um abraço.